nosso culto de oração. Nessa noite nós vamos falar sobre a oração do profeta Elias. Quero começar lendo o texto de Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuvas, e a terra produziu os seus frutos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos reunimos em Teu nome, e nesta noite, ó Pai, nós queremos aprender a orar como o Teu profeta Elias orou. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir nossas vidas a compreender Tua palavra, compreender o Teu querer e compreender, ó Deus, como podemos ter uma vida de oração mais profunda, mais eficaz, mais verdadeira. Ajuda-nos nesta noite a compreender o que representa a vida de oração. Assim que nós oramos ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. É interessante como o Tiago fala de Elias. Ele era homem como nós. Homem como nós. Cheio de falhas, cheio de dúvidas, cheio das suas dificuldades. Mas esse homem orou fervorosamente. Olha a qualidade que ele coloca na oração de Elias. A qualidade de que ele era um homem normal, natural, mas que orou fervorosamente. E se nós formos lá em 1 de Reis, nós vamos ter 2 capítulos que vão nos falar de 3 orações de Elias. Antes de falarmos da oração que ele faz para Deus não deixar chover por causa da incredulidade, do pecado do povo, e da oração que ele faz para que a chuva venha, Elias orou antes e pediu a Deus que Deus ressuscitasse um menino que havia morrido, o menino da viúva, que havia falecido. Então olha que interessante, esse relato está lá em 1 de Reis 17, e olha a oração que ele faz aqui. Do verso 20 ao verso 24. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Uma oração diferente, uma oração que busca, uma oração de um homem que busca Deus e confia que Deus pode ressuscitar esse menino. A segunda oração que nós vamos ver do profeta Elias está no capítulo 18. Olha que interessante. No verso 36. Do verso 36 ao verso 38. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo,
e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o teu povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Novamente uma oração, ele suplica uma intervenção de Deus e Deus age poderosamente. No mesmo capítulo, capítulo 18, outra oração de Elias, verso 42. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e orou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem pequena, quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. 3 orações, irmão. Primeira oração, ele pede para que não chova. Segunda oração, ele pede para que o menino seja ressuscitado. Terceira oração, ele pede que Deus mande fogo do céu. E a quarta oração, ele pede a chuva. E aqui a expressão 7 vezes o menino. Então quer dizer que ele orou 7 vezes. 7 vezes de joelho no chão, rosto no chão, e clamou a Deus. Algumas lições sobre a vida de oração de Elias, que a gente precisa aprender e que nós precisamos compreender. Primeira delas, Elias confiava plenamente em Deus. Confiava em Deus para ressuscitar, em Deus para mandar chuva, em Deus para o defendê-lo, em Deus para o guardá-lo. Elias confiava completamente em Deus. Eu acho que nós, homens e mulheres do século 21, nós não confiamos plenamente em Deus. Nós estamos nos acostumando muito com o aspecto da religião. Antigamente as igrejas, elas tinham um momento de silêncio. Lembra, irmão Abreu? No meio da liturgia, havia um momento do silêncio. Um momento de 5 minutos em silêncio, em que a congregação ficava em silêncio, contemplando a Deus. Hoje, eu acho que os crentes não conseguem nem fazer isso dentro de suas próprias casas. Porque tem que ter alguma coisa ligada, tem que ter algum barulho. Então, nós somos um grupo de pessoas do barulho. Nós precisamos ter algum tipo de barulho. Nós não ficamos satisfeitos com o silêncio. E no silêncio, Deus está. E se nós não temos tempo para estar com Deus, nós não conseguimos nos concentrar em Deus. Então, nós precisamos aprender sobre a vida de oração, sobre a vida que busca Deus, a vida que se coloca diante do Senhor, a vida que confia plenamente no Senhor, e que se confia plenamente no Senhor, cessa-se as vozes, cessa-se as inquietudes, porque nós confiamos plenamente em Deus. Agora, para isso, para se confiar plenamente em Deus, nós precisamos aprender com Elias a humildade. A humildade. Observe que em 2 orações ele coloca o rosto em chão. Interessante, né, irmão Abreu? Na oração que ele vai pedir pelo menino, ele se coloca com o rosto em chão. Na oração que ele vai pedir a chuva, ele coloca o rosto em chão.
Humildade, humildade. Quem não tem humildade para se ajoelhar diante do Senhor, não conquista vitórias em sua vida. Só há uma possibilidade de se conquistar vitórias por meio da oração, que não é na humildade, é no quebrantamento. É no se derramar diante do Senhor, é se colocar diante do Senhor. Deus rejeita o espírito do orgulhoso, mas aceita o coração quebrantado, como diz o salmista. Humildade, queridos irmãos, é um ingrediente fundamental para que as nossas orações possam ser respondidas pelo Senhor. Primeira, então, questão, para que as nossas orações sejam orações profundas, verdadeiras e respondidas pelo Senhor, ter uma confiança plena em Deus, buscar a Deus em humildade. A segunda questão que eu vejo aqui nessas 3 orações de Elias, ele pede especificamente: Deus, ressuscita este menino, para que esta viúva não fique desolada. Deus, derrama aqui o teu poder para que todos vejam que tu és o único Deus de Israel. Deus, manda a chuva sobre a face da terra, manda a chuva descer. Interessante isso, oração específica. Nós vamos nos acostumando com a religião, nós vamos nos acostumando com uma vida cristã, e nós deixamos de ser específicos na nossa vida de oração. No último batismo, eu me lembro do João, ele veio, na hora que a gente estava, eu perguntei lá na sala qual que seria o testemunho dele, ele virou e falou assim: pastor, eu vou contar o testemunho que eu estava muito ruim e eu ia reprovar, mas aí eu orei junto com a minha mãe, eu estudei com ela e eu tirei a nota que eu precisava. Eu orei e eu sei que foi Deus que me ajudou a tirar a nota que eu precisava. Uma oração sincera, uma oração verdadeira, é uma oração específica. Isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi alguns anos atrás, de um missionário que cuidava de um orfanato na África, e eles estavam cuidando desse orfanato, e tinha uma senhora que estava dando à luz a um bebê, e ela já tinha uma menininha de 2 anos, e essa senhora faleceu no parto, e ficou então aquela menininha de 2 anos, e a sua irmãzinha sem a mãe. Então ele reuniu com as outras crianças, e a criancinha que recém-nascida estava chorando muito, porque ele acreditava que era porque estava muito frio e estava um momento difícil lá onde eles estavam vivendo, e eles não tinham muitos cobertores e muita forma de aquecer aquela criança. E ele pensou: nossa, se eu tivesse uma bolsa de água quente, eu colocaria perto de onde ela está e ela conseguiria passar a noite e não ficaria chorando tanto. E ele falou isso com as crianças que estavam lá. Aí uma menininha se levantou, foi lá e orou e pediu: Papai do céu, nós te pedimos que o Senhor mande uma bolsa de água quente para aquecer a bebê que nasceu, e que o Senhor possa mandar também uma boneca para a irmãzinha dela, para ela não ficar tão triste, porque a mãezinha dela tinha morrido. E o missionário olhou aquilo e ficou assim, espantado com a oração daquela criança. E ele pensou: gente, chegar uma bolsa de água quente aqui e uma boneca, não tem chegado nada, já tem um tempo aqui, as pessoas não estão doando, as pessoas não estão contribuindo. Mas ele não sabia que Deus estava agindo. No outro dia chegou algumas encomendas. E as crianças ficaram todas felizes, e aquela menininha que havia feito a oração na noite anterior, virou e falou: abre, pastor, porque Deus mandou a bolsa de água quente e a boneca. E ele abriu a primeira caixa, começou a tirar as roupas, tirando as roupas, aí, de repente, ele pega uma bolsa de água quente. E ela grita: Deus mandou a bolsa e mandou a boneca, pega a boneca também, pastor. E ele olhou, e aí ele já não podia mais duvidar, e ele pegou a boneca.
e veio a boneca e a bolsa de água quente. Mal sabia ele que 6 meses antes, nos Estados Unidos, tinha uma senhora que estava na igreja dela, e ela estava orando: Senhor, eu quero ser útil na tua obra. Senhor, eu quero ser útil na tua obra. Eu quero fazer a diferença no mundo. E ela chegou na sua casa, ela olhou, ela virou, falou que viu algumas roupas de crianças, que eram das filhas, viu uma boneca e viu uma bolsa de água quente, e ela sentiu no coração: eu quero essas coisas. E ela foi, pegou essas coisas e levou para a igreja. E o pastor havia recebido uma carta desse missionário, e falou: então nós vamos mandar todas essas coisas para o missionário lá na África. E levantou um empresário e falou assim: pastor, eu vou custear a despesa para chegar essas coisas lá. Queridos irmãos, o crente que não confia em oração, um crente que não ora, não experimenta coisas extraordinárias de Deus. Nós precisamos aprender a orar. A oração infantil, a oração específica, a oração da criança. O que Tiago diz lá em Tiago 4:2? Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês não sabem o que tem que pedir. Aquela criança soube o que tinha que pedir. Não era para ela, era para aquela outra criança que havia nascido, que estava sem mãe. Uma bolsa de água quente e uma boneca. Elias sabia que tinha que orar e pedir para que Deus ressuscitasse aquela criança, que Deus mandasse o fogo do céu. Ele tinha que orar e pedir que Deus mandasse a chuva. Queridos, nós precisamos aprender a orar e confiar em Deus, em clamar a Deus. A nossa vida de oração não pode ser levada sem essa expressão que Tiago usa de Elias. Elias orou fervorosamente. O que é fervorosamente? A palavra vem da fervura, que vem da água. Hoje eu estava fazendo café e eu esqueci a água no fogão. As minhas filhas: pai, a água está fervendo. Eu saí correndo, eu falei: eu estava preparando um café, né, irmão? E de repente esqueci que estava preparando um café, e as meninas: pai, a água está fervendo aqui, pai. E eu fui correndo lá. O fervor é aquele que sabe que ela fica na água para atingir a temperatura certa, para limpar, para purificar, para ser transformado. Elias orou fervorosamente. A minha pergunta para nós aqui nesta noite é: nós temos orado fervorosamente? Nós temos orado fervorosamente pelo crescimento da igreja? Nós temos orado fervorosamente para que Deus guarde os nossos filhos? Nós temos orado fervorosamente para que Deus abençoe a vida financeira dos irmãos da igreja, de cada família da igreja? Nós temos orado fervorosamente para que Deus nos guarde, nos livre das enfermidades, deste mal. Nós temos orado fervorosamente, confiando nesse Deus, em humildade a esse Deus, especificamente como Elias orou, como aquela criança orou lá na África, como aquela senhora orou e pediu: Deus, eu quero ser usado, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, eu quero ser um vaso de bênção no teu reino. Elias orou, ele era um homem como nós, mas ele orou fervorosamente. Será que nós, homens e mulheres do século 21, nós vamos perder o fervor de orar? Nós vamos perder a alegria, nós vamos perder a alegria de orar, a entrega total, a entrega intrépida diante do Senhor, a entrega plenamente confiante no Senhor? Oh, irmãos, nós precisamos aprender a orar com Elias, como Elias orou. Ele viu tantas coisas que Deus fez por meio da sua súplica. Eu gostaria que você trouxesse à sua memória uma oração que você fez e
que você foi específico, humilde e rogou a Deus como se tudo dependesse dele. E você pediu que Deus fizesse algo. E você realmente viu que Deus fez algo na sua vida. Eu acredito que o verdadeiro crente, ele tem uma vida de oração verdadeira, profunda e significativa, que ele é capaz de contar e dizer quantas bênçãos ele pediu a Deus e quantas bênçãos ele viu que Deus derramou sobre ele. Deus derramou sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua família. Nós precisamos aprender a orar, confiando em Deus, com um coração humilde e de uma maneira mais específica e fervorosa a Deus. O que pode impedir as nossas orações de chegar a Deus? Existem 2 textos na palavra de Deus que diz, Provérbios 28, 9. Quero ler esse texto. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. E Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. 59, 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O que pode impedir a resposta de Deus chegar às nossas vidas, irmãos? Infidelidade, incredulidade, falta de santidade. Infidelidade, incredulidade, falta de santidade. Essas 3 coisas podem impedir que as bênçãos de Deus cheguem até nós, porque quando nós buscamos a Deus por meio da oração e das nossas súplicas. Se nós não temos dado atenção e temos ainda vivido com pecados e domesticado os nossos pecados, a oração que precisamos fazer hoje é: perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados. Os meus pecados têm me afastado de Ti, então contra Ti pequei. Perdoa-me e me faz um coração puro, um coração novo, para que assim a gente possa ser homens e mulheres como Elias foi, homens de oração, que oram fervorosamente, confiando em Deus, em humildade, especificamente e com intensidade diante do Senhor. Deus quer responder nossas orações. Deus quer responder nossas orações. Aí você pode me perguntar: pastor, por que você confia tanto assim? Porque Deus, Ele dá até os detalhes para nós. Quando foi para essa igreja vir, eu falei: Senhor, eu falava para todo mundo, vai ser uma igreja com granito. A igreja toda em granito. Eu me lembro uma pessoa: pastor, como é que o senhor vê a igreja? Vai ser uma igreja hospitaleira. Quando as pessoas entrarem, elas vão sentir a presença de Deus, desde a entrada. Algumas semanas atrás veio um casal de visitantes e eles falaram que quando eles entraram, eles foram profundamente impactados com o quadro na hora que eles viram. E eles falaram: nós estamos longe de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus. Eu pedi para Deus um lustre na entrada. Alguns irmãos falaram: não, pastor, não sei o quê. Quando a gente foi comprar aquele lustre, aquele candelabro, eu me lembro que eu fui e conversando com a pessoa tal, era um dos lustres caros.
e a gente não tinha o recurso. Aí a pessoa fez o desconto para que coubesse o valor dentro do orçamento que a gente tinha, e tem esse lustre. Orações específicas, Deus responde. Tudo isso para a honra e glória dEle. Que nós possamos orar mais fervorosamente como Elias orou, e vivermos essa vida de oração. Deus quer fazer coisas extraordinárias em nós e através de nós. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Eu sonho com uma igreja que é avivada diante do Senhor, uma igreja que é totalmente dependente de Deus, confia plenamente no Senhor, que busca Deus intensamente. Eu tenho pedido isso, homens e mulheres que busquem a Deus intensamente. Porque se nós tivermos homens e mulheres assim, nós teremos homens e mulheres que vão impactar essa cidade, vão impactar as nossas famílias, vão impactar o mundo. A oração de Elias nos desafia a sermos mais fervorosos a Deus. Vamos orar neste momento e pedir que Deus nos fortaleça nesse caminho, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, o Senhor que conhece cada um de nós, sabe da necessidade de cada um de nós. Nesta hora, ó Pai, eu coloco nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. E após ler a Tua palavra e ver os desafios que o Senhor tem colocado para nós, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós, Senhor. E que, ó Deus, nós estejamos realmente, ó Deus, interessados e dispostos e comprometidos, Senhor, a modificarmos a nossa vida de oração, a termos uma vida de oração mais intensa, mais dependente, uma vida de oração, ó Deus, mais fervorosa, que Te busca, que Te adora, que Te serve, ó Deus, que confia plenamente no Senhor, que se humilha diante do Senhor, que ora sabendo as coisas que precisam para fazer a diferença neste mundo. Ó Deus, eu tenho orado, ó Deus, para que o Senhor levante, ó Deus, homens e mulheres de oração, cheios do Teu Espírito, ó Pai. Eu tenho orado, ó Deus, para que o Senhor levante jovens, adolescentes, cheios do Teu Espírito, com ousadia para testemunhar nesses dias, Senhor. Eu tenho orado, ó Deus, por crianças, ó Deus, cheias do Teu Espírito, para que possam, ó Deus, falar do Teu amor e do Teu poder em todos os lugares por onde forem, Senhor. Eu tenho orado e clamado, ó Deus, por famílias, ó Deus, fervorosas ao Senhor, famílias que amem a Tua palavra, famílias que amem, ó Deus, o Teu evangelho, que amem, ó Deus, estar em Tua presença, que amem ter tempo de oração dentro do lar, que é a alegria de ter aquele culto doméstico e sentir e saber que o Senhor está ali em seus lares, por famílias, ó Deus, que sejam realmente consagradas, totalmente consagradas ao Senhor, fervorosas ao Senhor. Ó Santo Deus, age em nós, cria em nós um coração fervoroso, um coração que busca Ti com intensidade, que busca o Senhor com profundidade. Assim que eu clamo ao Senhor, ó Pai, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta hora, que o Senhor, ó Deus, faça repousar, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, do Teu consolo sobre a vida da irmã Marisa, sobre a vida do Vitor, do Rômulo, consolando os Teus servos, consolando também o irmão Diogo, ó Pai querido, a irmã Cíntia, ó Deus, a Mayra, a Maraís, ó Pai, que o Senhor esteja confortando aquela família também, ó Deus, que perderam os seus entes proximamente, Senhor. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, ó Deus, pela obra que Tu fizeste na vida da Lorena, ó Deus, a tia da irmã Bárbara, Senhor. Nós Te louvamos por esta obra e sabemos que será uma obra ainda maior para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, por pessoas que estavam enfermos nesse último mês, e eu quero Te louvar e Te honrar, ó Deus, porque o Senhor agiu poderosamente, ó Deus, curando, ó Deus, curando a irmã Ana Carolina, ó Deus, estabelecendo as suas forças, curando, ó Deus, a mim e a minha família, restabelecendo as nossas forças também, ó Pai querido, ó Deus, os familiares da irmã Jane, ó Pai querido, os familiares do irmão Abreu, que nós clamamos ao Senhor, ó Deus, e temos visto o Senhor operando de uma maneira maravilhosa entre nós.
Pai querido, desperta-nos, ó Deus, aviva-nos para te buscar com mais intensidade, para te buscarmos, ó Deus, com mais ousadia e mais confiança no Senhor. Que o Senhor nos abençoe no restante desta semana, que o Senhor fortaleça cada família, que o Senhor esteja, ó Deus, com aqueles que vão ter viagens, ó Pai. Eu quero agradecer também, ó Pai querido, pela obra que Tu realizaste sobre a vida do irmão Douglas, ó Pai querido, que fez aquela cirurgia tão séria, tão difícil, e Tu colocaste a mão sobre o Teu servo, ó Pai. Domingo passado ele estava aqui te louvando, mostrando, ó Deus, que Tu és Deus de cura, Deus de milagre, Deus poderoso, que cuida de nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai querido, põe a Tua mão sobre nós, fortalece-nos a cada dia mais em Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.